Ô, você aí, vamos ainda fazer uma espécie de rescaldo do que foi a vergonha de ontem, que é o Supremo Tribunal Federal ter atendido a uma pressão de suspeitos, assustados, processados, acusados, denunciados e condenados da Operação Lava Jato para evitarem, correndo, numa diferença de 9 horas, a possibilidade de transferência do Lula de uma falsa prisão, de um departamento, de uma repartição pública para uma prisão de verdade, para o inferno presidiário brasileiro. Em primeiro lugar, ficou desmascarada, né, a união, ficou desmascarado o acordão entre esses. Tem, além dos assustados, tem os assustados, que eu chamo de assustados, são aqueles que sabem que pegaram propina, mas que ainda não foram revelados, ou que foram revelados, mas que não foram ainda profundamente investigados. Tem muita gente lá no Congresso Nacional, na cúpula da República e até na cúpula do Judiciário, com medo de uma investigação mais profunda e liberada da Lava Jato. Então esse pessoal é que está armando todo esse circo mambembe que foi montado em Brasília ontem e transmitido para todo o Brasil. Então vejamos, por exemplo, Rodrigo Maia, primeiro protagonista, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o Botafogo do propinoduto da Odebrecht e personagem ao lado do pai César Maia, ex-prefeito do Rio, né, das investigações da Operação Lava Jato. Além do mais, o Rodrigo Maia foi eleito por uma grande congregação de siglas partidárias, que inclui o PCdoB, o próprio PT, e isso na eleição, não lá que eu estou falando, na eleição dele para deputado no Rio, que foi uma eleição pelo rabo da gata, como se diz em Campina Grande, dos últimos lugares lá dos que entraram. A eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Por isso mesmo, ele foi muito prestimoso quando foi procurado pelo pessoal do PT, e ele se referiu a isso, para que autorizasse uma interrupção da sessão mais importante da Câmara este ano, aquela sessão na qual se votou o segundo turno da reforma da Previdência, para fazerem um espetáculo grotesco, todos caminhando a pé, porque a Praça dos Três Poderes, né? Então eles caminharam a pé da Câmara até o Supremo e lá foram recebidos por Dias Toffoli. Dias Toffoli, eu já falei tanto de vocês, é um cara tão incompetente que não passou para 2 concursos de juiz que ele fez. Desde estudante, ele é um empregado do PT e hoje, como presidente do Supremo, ainda é empregado do PT. Para você ter uma ideia da articulação do Lula com essa reunião, hoje você vai olhar, se você tiver, digamos, o tempo, a disponibilidade para abrir o meu blog, o blog do Neumann, no portal do Estadão, você vai ver uma foto. E você vai ver que o autor da foto é Ricardo Stucker. Ricardo Stucker não é um fotógrafo do jornal, não é um fotógrafo do Congresso, da Câmara, não é um fotógrafo do Supremo, ele é o fotógrafo do Lula. O Lula tem um fotógrafo pessoal, Ricardo Stucker, tem um belo fotógrafo, um competente fotógrafo, que o Lula encontrou na presidência e adotou como dele. Hoje ele, não sei por que meios ele recebe salário, mas às vezes ele se identifica como Lula, às vezes se identifica como Instituto Lula e às vezes sem nada, Ricardo Stucker, que aliás ele tem nome e competência para isso. Agora, para você ver essa foto impressionante dos deputados pressionando o presidente do Supremo e ele gostosamente se deixando pressionar, é do fotógrafo do Lula, né? Pois é, então esses deputados vão ao Supremo e lá conseguem um feito. O primeiro feito é o seguinte: a defesa do Lula não representou o Supremo, representou o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes empurrou para o Toffoli empurrou para o Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Tudo por baixo do pano, porque
simplesmente ao entregar o recurso ao Gilmar Mendes, esse recurso já tinha morrido. O Gilmar Mendes não é relator de nada, não é juiz natural de nada, é apenas o ministro que solta os caras do PSDB desde sempre e os caras do PT depois que os caras do PSDB foram denunciados juntos com os do PT pelos procuradores da Operação Lava Jato, daí ele chamar os procuradores da Operação Lava Jato de organização criminosa para investigar pessoas de bem. Ele se considera uma pessoa de bem. Alguém mais considera? Não sei. Bom, o certo é que o Toffoli aceitou o recurso do Lula, deu para o Fachin, e o Fachin imediatamente convocou o plenário e entre a ordem da juíza Carolina Lebos para transferir o Lula da Polícia Federal de Curitiba e, em seguida, o juiz corregedor dos presídios de São Paulo mandá-lo para Tremembé. E a decisão final do Supremo ocorreram 9 horas. Um prazo recorde. Um dia desse, o Supremo julgou um processo do tempo do imperador, né? Processo de mais de 100 anos, 100 e tantos anos. Né? Pois então, esse aí não, foram em 9 horas. Aí você me pergunta, mas por que essa unanimidade? Isso não se reflete, por exemplo, nos pedidos de Lula livre que são feitos aos tribunais recorrentemente. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque é uma coisa que eu sempre achei estranha. Por que é que esses ministros tomaram essa decisão ontem ainda não soltaram o Lula? É por covardia, porque tem medo, porque sabem da tremenda repercussão da opinião pública. E eu vou mostrar uma continha para vocês. Desses ministros que estão julgando, dos 11 que estão no Supremo, um é de Michel Temer, o Alexandre de Moraes, que era aliado do Lula e da Dilma e que, como se sabe, está para ser preso a qualquer momento. Então ele é uma pessoa alvo de várias operações policiais por crime. Além desse ministro nomeado pelo Temer, há um ministro nomeado por José Sarney, é o decano Celso de Mello. Um ministro nomeado pelo Fernando Collor, que é o Marco Aurélio Mello. Os outros são todos nomeados pelo Lula ou pela Dilma, ou seja, pelo PT. Durante os 16 anos, houve uma coincidência muito grande que possibilitou, quando a aposentadoria era de 70 anos, que isso acontecesse. Então estão todos agora retribuindo, né, a grande gentileza que o Lula fez ao nomeá-los. E a Dilma também, seguindo o Lula. Somente num governo petista, já que estão reclamando tanto do Bolsonaro, poderia ser nomeado uma pessoa que, como completamente desprovida de qualquer dote profissional intelectual, como o Dias Toffoli. Mas não é só ele, não. Hoje eu estava conversando com um grande jurista, uma pessoa que eu não quero dizer o nome para não comprometê-lo com o juiz do Supremo, mas ele disse que dos 11 ministros, o mais analfabeto juridicamente é o Celso de Mello. E é o que aparece mais por causa do relambório das palavras. O Celso de Mello, os votos dele têm a profundidade de uma lágrima. Agora é cheio de palavra vazia, coisa muito bonita, muito barroca. O português escondendo a incompetência. O relator que deu esse voto, ele fez campanha para Dilma. É um procuradorzinho lá do Paraná e fez campanha para Dilma, militante do PT. Luiz Fux disse ao Zé Disseu, para ser nomeado, deixa comigo que eu mato no peito. Depois não matou no peito, mas não matou por conveniência própria, mas foi nomeado pelo PT. O Luiz Roberto Barroso, que é o mais liberal de todos, que é o menos comprometido com o socialismo do PT, ele só foi nomeado porque ele advogou de graça para o terrorista, bandido, canalha, Cesare Battisti. Ele, um dos advogados mais caros do Rio, advogou de graça para conquistar a simpatia do pessoal do PT, que estava no governo, e eles todos foram. Rosa Weber foi nomeada também por causa das suas relações de convívio social com a família da Dilma em Porto Alegre. A Carmen Lúcia foi nomeada pelo Lula. A Carmen Lúcia convidou o Lula, já processado e tudo, para a sua posse em nome disso. Então, esse pessoal não tem coragem de soltar o Lula. Não tem.
Nem o Ricardo Lewandowski. Não, o Ricardo Lewandowski teria. O Ricardo Lewandowski, o Toffoli e o Gilmar Mendes teriam. O Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Durante muito tempo ele fez votos violentos contra o PT no Mensalão, na ação penal número 470, mas era tudo figuração, né? O PSDB sempre... Olha, eu conheci o Lula, o Fernando Henrique sendo apoiado por ele para o Senado. Depois o Fernando Henrique subiu no palanque com o Lula, pelas diretas já, e subiu no palanque do Lula. O PSDB e o PT são irmãos gêmeos que fingiam não se dar, para se dar bem. Então, o Gilmar Mendes fez esses votos todos, mas bastou um tucano ter sido processado na Lava Jato para ele virar o maior inimigo da Lava Jato. Aí sobrou o Marco Aurélio. Marco Aurélio sempre foi vamos dizer, a figura fora da jogada, o voto vencido. E dessa vez ele foi um voto vencidíssimo, ele foi um. O voto dele não é um primor de direito processual, o voto dele é o óbvio. O recurso do Lula tinha que ir para o Tribunal do Recurso do Lula, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Então essa é a história do maior vexame desse tribunal, porque é um tribunal, o pior tribunal da história, e foi predominantemente escolhido pelo Lula. Eu não sei se eles vão ter coragem de soltar o Lula, porque muitos deles são covardes a ponto de não soltar, e outros são ousados a ponto de soltar, mesmo enfrentando a opinião pública. A opinião pública está refletida no resultado espetacular que o governo Bolsonaro teve nos 2 turnos da Câmara pela reforma da Previdência. Não tenha a ilusão de que aquilo foi obra do Rodrigo Maia. Não foi obra do Rodrigo Maia. O projeto era do governo e os técnicos do governo trabalharam junto lá na Câmara, até elogiaram muito o Rodrigo Maia, que podia ter atrapalhado, e não atrapalhou, mas só foi isso. Então, meus amigos, eu acho que só isso que eu lhes contei aqui já é bastante para entender a aflição com que esses camaradas e essas senhoras correram para evitar que o Lula deixasse o bem bom lá da Sala de Estado-Maior na PF Curitiba para o inferno presidial de Tremembé. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.